por justiça de transição. Esse é o tema. Justiça de transição é a que acontece depois de uma ditadura em que é preciso fazer um balanço de tudo o que aconteceu e aqueles que são responsáveis por crimes da ditadura têm que ser devidamente responsabilizados. E essa responsabilidade, ela acontece dentro de uma justiça transição que sai de uma ditadura para um campo democrático, para um regime democrático. Praticamente nos anos 60, 70 e 80, todos os países da América do Sul, com certeza, passaram por problemas mais ou menos parecidos. Sobretudo aqui no Cone Sul, como dizem os espanhóis, ou os argentinos. Aqui no Cone Sul, sim, todos tivemos problemas com ditaduras. Brasil de 64 até 85, Argentina um pouco menos, todos tivemos problemas. Porém, uma grande diferença entre os demais vizinhos nossos, Chile, Uruguai, Argentina, e nós brasileiros. A grande diferença é que nós não fizemos nossa justiça de transição. Ou seja, até hoje, está tudo enterrado. Enterrado nos dois sentidos. Muitas pessoas foram mortas, estão enterradas, outras estão desaparecidas e está tudo enterrado do ponto de vista de descobrir o que aconteceu. Só agora, com a Comissão da Verdade, instituída faz poucos meses, só agora é que começam a desenterrar documentos, desenterrar depoimentos e, com isso, buscar a verdade. Por isso a comissão se chama Comissão da Verdade. Deveria ser difundida como Comissão da Memória e da Verdade e da Justiça, porque o escopo não é só descobrir a verdade, o que aconteceu. O escopo é fazer disso uma memória, descrever corretamente tudo o que aconteceu. Então, quem matou, quem torturou, quem morreu, quem desapareceu, onde está o corpo desaparecido, esse é o propósito. Para pelo menos deixar para futuras gerações um documento, eventualmente um documentário, dizendo o seguinte: isso não pode se repetir. Ninguém pode pegar armas na mão, derrubar um governo, impor uma ditadura e querer impor tua vontade tiranicamente contra todos. Não pode. Isso é inconcebível nos dias de hoje. Ainda há países submetidos a tiranias. Síria, nesse instante, vive um momento crucial de irresignação contra um governador ditatorial. Só para citar um exemplo. Mas nós não podemos mais concordar com isso. Não é correto que isso aconteça mais. E, portanto, a Comissão da Verdade, que não tem poderes jurisdicionais, é bom que se diga, a Comissão da Verdade não pode julgar nada, não pode acusar nada, não pode, mas ela vai tentar cumprir o papel dela, apurar tudo o que aconteceu no período histórico que foi delimitado para esta comissão. Está presidida pelo ministro Gilson Dipp, que coincidentemente também presidiu a nossa comissão de reforma do Código Penal, e eles estão trabalhando continuamente. Estão trabalhando muito esses dias todos. Tenho falado com o ministro e eles estão trabalhando muito. Em síntese, o Brasil tem uma conta para pagar. O Brasil tem uma conta aberta. A conta aberta é a justiça de transição. Não foi feita. No Uruguai se fez, na Argentina se fez, no Chile se fez, o Brasil não fez.
está aberto. Feridas abertas, nem sequer sabemos bem exatamente tudo o que aconteceu. Eu vou mencionar para vocês dentro de pouco um depoimento de um delegado de polícia que participou da ditadura e ele então começou agora a contar o que aconteceu. Corpos que foram incinerados numa usina de açúcar em Campos de Goytacazes, no Rio, são dados novos que vão surgindo. Agora estão surgindo. E é bem isso então que se chama justiça de transição. E mais do que então dar uma ideia do nosso momento histórico, que estamos tentando iniciar essa justiça de transição, e a Comissão da Verdade foi o primeiro passo, um dos primeiros passos, mais do que isso, o mais fundamental é justamente contextualizar isso e entender um pouco por que aconteceu. Por que aconteceu isso no Brasil? Por que mataram mais de 500 pessoas? Por que fizeram desaparecer mais de 300 pessoas? Por que de repente a polícia brasileira se converte numa polícia de ditadura e os militares tomam o governo? E por que isso aconteceu? Foi uma coisa só brasileira? Ou foi uma coisa internacional? Veio ordens de algum país? E isso tudo era o quê? Para defender um determinado modelo de economia? Era para contestar os comunistas, a União Soviética, que havia acabado de ganhar a guerra derrotando os nazistas? E, por mais paradoxal que seja, os comunistas ganharam a guerra derrotando os nazistas com a ajuda dos Estados Unidos e, em seguida, divisão total. Então, por quê? De onde vem este fenômeno? E, ademais, como não foi um fenômeno só brasileiro, você, então, intui, poxa, se a Argentina fez, se Chile fez, Brasil fez, alguma coisa tem por trás, internacional, para que todo mundo tenha feito. Logo, é preciso que você saiba contextualizar o tema ditaduras militares. Não aconteceram por acaso. Não foi uma providência divina. Não foi. Não foi uma briga religiosa. Não foi uma briga e uma insurreição nascida de dentro do Brasil só. Tem coisas internacionais. Tem um contexto internacional. E é sobre isso que nós vamos então falar no nosso segundo bloco. Ok.